Olá, ainda sua aula de número 59 de programação em Python. E nessa aula a gente vai começar a tratar de classes e objetos em Python. Hoje eu vou falar da sintaxe básica de como criar uma classe, do método construtor das classes, como a gente pode criar atributos para os nossos objetos, como a gente pode criar métodos para os nossos objetos e como a gente pode chamar esses métodos. Então vocês estão vendo que eu vou falar de bastante coisa, mas confiem em mim, são coisas bastante simples, eu tenho certeza que vocês vão entender. Então, primeira coisa, como criar classes. A gente já viu na aula passada o que é uma classe, agora a gente quer poder criar nossas próprias classes. Por quê? Porque o Python ele já tem uma série de classes implementadas. Por exemplo, listas, inteiros, floats, dicionários, tuplas. Todas essas coisinhas aqui que eu estava falando que eram tipos de data, na verdade são objetos que já foram criados pelo Python. Só que agora, para a gente montar os nossos modelos, a gente vai querer criar os nossos próprios objetos. Cada um dos nossos objetos vai ter os seus próprios métodos. E a gente vai poder montar programas cada vez mais complexos e aproximando do mundo real. Certo que até agora a gente viu programas que não se aproximavam tanto assim do mundo real. Então, para criar um objeto, a sintaxe básica é, primeiro, você escreve class. Então, class vem de classe. Então, aqui você está dizendo, vou criar o meu próprio objeto. E aí você digita o nome do seu objeto. Por exemplo, meu objeto, que obedece à nomenclatura de funções e variáveis. Mesmas normas de nomenclatura você tem para funções variáveis, vai ter para objetos. E aí, você pode colocar dois pontos e passar para a próxima linha. Ou você pode abrir e fechar parênteses e colocar dois pontos, também é a mesma coisa. Ou você pode abrir e fechar parênteses e escrever aqui dentro object, que significa objeto. Qualquer uma dessas três sintaxes, desses três modos, para agora vai dar a mesma coisa. O mais correto é sempre colocar esse terceiro aqui, certo? Colocar entre parênteses object. Eu vou explicar só mais para frente o que significa colocar object aí, mas vocês podem fazer o que vocês quiserem. Por enquanto eu vou só deixar com dois pontinhos. Isso aqui a gente iniciou a criação da nossa classe meu objeto. Agora, quando você cria uma classe, normalmente a primeira coisa que a gente cria é o método construtor dela. Então, o que é o método construtor? O método construtor é um método especial, uma função especial que diversos objetos eles vão ter. Então, para você criar, o que o construtor faz? Ele inicializa o seu objeto. Então, não inicializa só a classe, inicializa seu objeto. Então, na hora que você criar o objeto, ele vai chamar automaticamente esse método construtor. Mas a gente vai ver isso. Então, eu vou colocar aqui def init self. Então, essa é a sintaxe básica para você criar o método construtor. Aqui são dois underlines, init, que vem de initialize, dois underlines, e você escreve aqui dentro self, que self significa, ele está se referindo à instância dessa classe, ou seja, está referindo ao objeto criado a partir dessa classe, que a gente vai ver melhor depois. Então, aí você coloca dois pontos e você pode dar a sua inicialização. Então, quando você inicializar suas classes, você vai querer atribuir para sua classe alguns atributos. Por exemplo, eu posso querer que minha classe tenha, que meu objeto tenha um nome. Então, aqui eu vou escrever self, que está se referindo ao objeto. Então, estou dizendo aqui, o objeto, ponto, vai ter um atributo
cujo nome vai ser nome, que vai possuir o valor da string Pedro. Eu posso criar a mesma coisa. O objeto criado vai ter um atributo idade, que vai possuir o valor, sei lá, 45. E aqui eu vou pedir para imprimir depois do nosso método construtor chamado com sucesso. E aqui a gente vai criar o nosso primeiro método desse objeto. Então, para criar métodos, você vai basicamente criar uma função normal. Então, def, esse vai ser aqui imprime. Só que, quando você for criar métodos, uma coisa que você sempre vai ter que fazer é referenciar o seu objeto. Então, eu estou dizendo def imprime e a função e o método imprime vai receber o objeto que está chamando essa função, sempre. E aqui eu vou imprimir: olá, meu nome é %s e eu tenho %i, ou %d, vai. %self.nome. Então aqui a gente pode referenciar o nome, a idade, todos os atributos do nosso objeto em outros métodos dentro desse objeto. A gente vai colocar aqui self idade. E aí, com isso, o nosso objeto está criado. A nossa classe está criada. Agora, a gente quer criar um objeto para essa classe. Então, eu vou criar o objeto Pedro. E o objeto Pedro vai ser meu underline objeto. Eu vou abrir e fechar parênteses, certo? Então, quando eu der isso, você vai ver que aqui aparece construtor chamado com sucesso. Então, quando eu estou atribuindo o meu Pedro, estou criando um objeto, ele automaticamente vai chamar o meu construtor, certo? E aí, eu quero chamar o método de Pedro. Quero pedir para ele imprimir. O que eu vou fazer? Que nem a gente fazia com listas, que a gente colocava o ponto, o nome do método e os parâmetros. Então, por exemplo, lista, pronto, reverse, abre e fecha parênteses, isso é inverter a minha lista. Da mesma forma, para chamar um método do objeto que a gente cria, a gente vai colocar o nome da variável que está armazenando esse objeto, ponto, e o nome do meu método. Você vê que imprime, ele está dizendo que não recebe nenhum parâmetro. Por quê? Porque esse parâmetro self, ele já recebeu, que foi aqui no Pedro. Então, quando eu coloquei aqui self, ele já recebeu esse primeiro self. Então, aqui eu só teria que colocar outros parâmetros. E aí você vai ver que ele imprime: olá, meu nome é Pedro e eu tenho 45. Aqui eu teria que ter colocado anos, mas enfim. E aí, com isso, eu consegui criar o meu primeiro objeto, certo? Essa é a sintaxe simples de como você chama o método. Agora, os métodos do meu objeto e o construtor dele não precisam se limitar a somente o self. Eu poderia ter colocado aqui no meu construtor um n e um i. E aqui dentro, quando eu construísse o meu objeto, eu ia atribuir ao nome a variável n e à idade a variável i. E aqui eu poderia colocar, por exemplo, uma variável x e pedir para ele imprimir x, por exemplo. E aí o que eu ia fazer? Eu ia criar, por exemplo, um objeto Anderson. E Anderson ia ser meu underline objeto. Ia colocar aqui o nome dele, que é Anderson. E a idade, que é 27. E aí você vai ver que ele dá construtor chamado com sucesso. E se eu pedir para chamar o meu imprime agora, você vai ver que meu imprime ele precisa receber um parâmetro x qualquer. Por exemplo, vou colocar aqui 5. Aí você vai ver que vai imprimir: olá,
meu nome é Anderson, eu tenho 27. Imprime aqui o 5, que é de imprimir o meu x. Então, quando eu estiver criando os métodos, eu sempre tenho que colocar o primeiro argumento quando eu estiver criando métodos para objetos. A gente vai ver que existem métodos para classes, quando a gente estiver falando sobre métodos e atributos estáticos. Mas isso é coisa de aula mais para frente. Mas por enquanto, quando você quiser que uma instância da sua classe chame um método, você tem que sempre colocar aqui esse self que está se referenciando ao objeto Anderson, no caso, certo? E aí depois você pode colocar os parâmetros que você quiser. Eu poderia ter colocado aqui qualquer tipo de parâmetro que as nossas funções criam. Eu poderia também ter feito aqui, por exemplo, ter colocado isso aqui, e aqui eu ia ter dado return x vezes x, por exemplo. Poderia retornar. Eu poderia criar aqui uma idade default como sendo 0. Poderia ter dito aqui que tem argumentos variáveis. Você vai ver que ele aceita tudo isso que a gente viu em funções, ele aceita aqui na hora de criar os métodos. Claro que a gente tem que sempre colocar esse self aqui, por enquanto. Mais para frente a gente vai ver que não é bem assim. Mas por enquanto, coloquem sempre esse self aí quando vocês forem criar um objeto. E aí sempre para você criar o seu objeto, agora por exemplo, vou criar o Lucas, você vai ver que ele vai meu objeto. Aí que meu objeto pode receber um N, não necessariamente tem que receber um I. Por exemplo, se eu só colocar aqui Lucas, você vê que o I vai ser definido. Se eu chamar lucas.imprime, e aqui eu der x, por exemplo, 5, e 1, 2, 3, 4, 5, você vai ver que ele vai chamar com sucesso e ele vai retornar esse x vezes x, que é x ao quadrado, que é 25. Ele vai imprimir aqui, olá, meu nome é Lucas e eu tenho 0. Então, é isso, pessoal. Essa é a sintaxe simples de criar objetos. Para casa, vocês têm 3 exercícios para fazer. Não se preocupem, os exercícios são simples. Basicamente, para vocês assimilarem essa sintaxe de objetos. Então, primeiro exercício, você vai criar uma classe quadrado. Ela vai ter um tamanho de lado, e vai ter, que é o atributo dela, e vai ter 3 métodos. Muda o valor do lado, retorna o valor do lado e calcule a área. O outro exercício que você tem para fazer já é um pouquinho mais complicado, que é para você criar uma classe retângulo, que vai ter uma base e uma altura de atributo, e de métodos ela vai ter muda o valor dos lados, retorna o valor dos lados, calcula a área e calcula o perímetro. E você vai ter que criar um programa que vai utilizar essa classe e vai pedir para o usuário informar as medidas de um local. E depois você vai calcular quantos objetos são necessários para cobrir todos os pisos desse determinado local. E por último, esse terceiro exercício aqui é para você criar uma classe pessoa e modelar essa pessoa. Então, essa pessoa vai ter um nome, uma idade, um peso e uma altura. E você vai criar os métodos envelhecer, engordar, emagrecer e crescer. Então, por padrão, quando uma pessoa envelhece, se a idade dela for menor que 21 anos, ela deve crescer 0,5 centímetros. Então, você tem que criar essas 3 classes, é só exercício de assimilação mesmo, bem simples. E é isso, pessoal. Na próxima aula a gente vai olhar algumas coisas mais complexas. Então essa foi a aula de hoje. Espero vocês na próxima aula.